E aí, povinho, o meu nome é Ipe e seguinte, nos últimos dias uma ARG tomou conta do YouTube gringo e principalmente do TikTok. E apesar de eu ter um perfil lá no TikTok, eu realmente não uso essa rede social. E como eu também não consumo o YouTube gringo, o universo dessa ARG não se expandiu pra mim. Mas vocês pediram tanto nos comentários pra eu falar sobre, que eu fui obrigado a pesquisar pra ver do que se tratava essa tal de Welcome Home. Nesse vídeo a gente vai ver do que se trata, mas antes eu preciso falar algumas coisas. Muito obrigado pelo 100k, essa marca absurdamente marcante chegou e eu não tô acreditando que a gente realmente chegou. Então, muito obrigado. Bom, sem mais delongas, meus amigos, welcome home. Welcome Home é uma criação da empresa The Playfellow Workshop. A ARG inteira se encontra no site dessa companhia. Ele é um site completo, explicando tudo que Welcome Home se trata. Elogiada pela crítica e bem sucedida financeiramente, Welcome Home dominou o seu horário de sábado da manhã, com seu elenco colorido de fantoches, histórias divertidas e viciantes, e cenários animados como nunca visto antes. Certamente um espetáculo para o público de todas as idades. Olhando um pouco mais para baixo na página, a gente pode achar diversas artes e concept arts desse programa, o que dá mais veracidade pra coisa toda. Tá bem óbvio que o Welcome Home foi um programa estilo Vila Sésamo, e no parágrafo abaixo a gente tem mais certeza disso ainda. Segundo a descrição que nos é dada, Welcome Home foi exibido pela primeira vez em 1969, num canal desconhecido. Ele ficou no ar nesse mesmo canal até 1974. Aqui a gente tem algo um pouco estranho para se analisar. É tido que todo esse programa é uma lost media, mas como que ele foi um sucesso de crítica passando num canal desconhecido? Se esse programa fez tanto sucesso como esse site diz, como é que a gente nunca ouviu falar sobre ele? Enfim, o programa funcionava assim. Aparentemente havia algumas sketches com esses puppets que se chamavam neighbors, vizinhos. Essas sketches intercalavam com desenhos, igual o Bom Dia e Companhia. É dito também que junto com os desenhos também era intercalado alguns trechos de alguns livros, sei lá. O local onde essas sketches se passavam era uma cidade colorida e com um design bem caricato. O nome desse lugar era Home. Por isso o nome do programa é Welcome Home. A partir daqui a página começa a contar como eram montados os episódios, e a gente vai se aprofundar nisso agora. Os episódios do desenho tinham uma montagem padrão. Eles começavam sempre com o personagem Wally. Ele aparecia e contava o que seria o tema do dia. Depois de dizer qual o tema, ele se encontrava com os outros personagens. A partir disso, as sketches do desenho se focariam no tema dito. Por exemplo, o tema é egoísmo. As sketches vão se basear em egoísmo, e no final teria aquele sermão padrão sobre como isso é ruim. Bem programa infantil mesmo. Ao longo do programa, todos os personagens tiveram seu destaque durante as sketches, como se cada um tivesse uma especialidade dentro daquele universo. E durante os episódios, o personagem Wally sempre conversava com quem estava espectetando, tratando o espectador como um neighbor também. No final dessa página é dito que o desenho e todas as coisas que envolviam ele simplesmente desapareceram. A empresa não se pronunciou sobre a sumida desse programa da TV, assim como a sumida de todos os merches, discos de vinil e livros desse universo. A parada simplesmente desapareceu sem deixar rastros e ninguém se pronunciou sobre. Bom, se tudo desse programa sumiu, o que diabos é esse site? Aqui as coisas começam a ficar interessantes. Na área de perguntas e respostas do site, uma das perguntas que mais eram feitas era: por que aquele site foi feito? Qual era o propósito dele? A equipe Welcome Home Restoration Project, que tá por trás disso tudo, responde essa pergunta. Por algum motivo, a resposta tá toda bugada no seu início, mas isso vai fazer sentido depois. Lendo o que dá, basicamente algumas pessoas tinham a mesma memória desse programa, como se ele não fosse só um delírio coletivo, sabe? A ideia é esse site ser um catálogo de tudo que eles conseguissem achar desse programa, e eles até que se saíram bem nisso. Para um programa que teve tudo que era seu apagado, eles têm bastante coisa. Artes de conceito, artes finalizadas, mas incrivelmente eles não têm nenhum episódio. Tudo que eles têm até então veio de dentro de envelopes que eles receberam. Eles restauraram a maioria das coisas, digitalizando ou até mesmo desenhando do zero. E bom, se tu por um acaso vir com um mouse e copiar essa letra bugada... Quando eu desembrulhei a primeira carta, senti, eu ouvi abrir, abrir, abrir. Eu quero isso fora, eu vou tirá-lo. Beleza, a partir daqui é um caminho sem volta. Esse site é cheio de mistérios.
Existem 3 respostas dadas pelos criadores do site com coisas escondidas, no mesmo estilo dessa que a gente acabou de ver. Eu vou mostrar cada uma pra vocês. Como você começou sua pesquisa sobre Welcome Home? Pra ser honesto, a gente foi atraído inesperadamente. Todas as informações encontradas nesse site foram extraídas de documentos descobertos em envelopes de cores vivas. Somos gratos por sermos os primeiros a começar essa jornada, mas isso machuca. Por que você fez esse site? Eu esperava que esse site chamasse a atenção de alguém que já viu esse programa antes e pudesse nos contar mais sobre ele. Queríamos ser os pioneiros a mostrar essa mídia perdida para ajudar a estimular a busca por sua existência. Muitas das nossas assinaturas de nosso livro de visitas falaram sobre ter visto esse show antes, então isso é um bom sinal. Isso significa que está dentro de você também. Então, isso dói? Você sabe quantos episódios de Welcome Home existem? Infelizmente não, ainda não recebemos imagens do show, nem um catálogo completo de todos os episódios. Estimamos que a última data de exibição do programa foi em 1974, mas apenas porque é a data mais recente listada em um roteiro. Os números são tão difíceis de ler, às vezes eu nem consigo vê-los. Essas coisas escondidas me deixam um pouco pensativo. A galera que antes parecia bem empolgada em serem os pioneiros a falarem sobre essa Lost Media não parecem mais estar tão empolgados. Começar as pesquisas sobre esse projeto parece ser divertido, mas machuca? Segundo eles mesmos, machuca. Eles inclusive se perguntam se isso machuca em quem também se lembra do programa. Indo no topo da página, a gente pode ver várias áreas do site. Indo em Westbook, tu pode deixar uma mensagem como um dos visitantes do site. E é claro que eu deixei uma mensagem. Uma coisa interessante é que dá pra ver as supostas mensagens enviadas por outros usuários, e algumas têm esses desenhos nelas. Se tu pegar esses desenhos e abrir eles em outra janela, tu consegue ver como se fosse uma resposta. É só um detalhe, mas é legal. Indo em links, a gente teria acesso a vários links dessa galera aí, mas essa parte do site é falsa, ou não tá pronta ainda. Nenhum dos links é clicável, são só GIFs que não anexam link nenhum. Na parte de news, a gente vê algumas atualizações. Eu digo algumas para não dizer várias. Eu vou ser sincero, eu li tudo isso e esses textos têm 2 finalidades. A primeira finalidade é realmente ser uma página de atualizações. Eles falam aqui tudo que eles mexem no site. E a segunda finalidade é dar veracidade a esse universo. Eles citam aqui como receberam alguns envelopes, caixas e outras coisas que eles postaram aqui. Por último, mas não menos importante, a gente tem The Neighborhood, a tal vila citada lá no começo do vídeo. A gente pode ver ela de perto nesse site. Na página que enfim mostra a tal vila, a gente pode ver várias casas. Clicando nelas, a gente vai conhecer os personagens e também vai receber uma pequena descrição de cada um, sendo eles Barnaby, Hound, Ed, Pop, Sally, Julie, Frank e por último, mas não menos importante, o nosso frontman, Wally. Uma coisa interessante de se notar na descrição do Wally é que, diferente da casa dos outros, a casa do Wally é viva. Na própria descrição é dito que a casa dele é considerada o 9º morador da vila, mas que por algum motivo ela não fala. E ela tem esses olhos estranhos se mexendo o tempo todo. Se tu olhar com atenção, tem algo escuro saindo da porta da casa, como se algo tivesse escorrendo lá de dentro. Se ao invés de clicar na casa, a gente clicar nessa coisa escura, nitidamente, essa figura é o Wally, e ele tá de joelhos para um olho sobre uma janela, que claramente é a janela da própria casa dele. Ainda tem mais coisa estranha para se ver nessa página. Existe um 10º morador dessa vila, e se a gente clicar exatamente onde diz você, a gente descobre quem é o 10º morador dessa vila. E eu. Tu mesmo. E assim como todos os moradores, tu também tem uma descrição. Wally é seu melhor amigo. Wally é o personagem principal dessa história e ele definitivamente tem um segredo, mas isso não para por aqui. É possível notar que algumas palavras nesse site estão meio que destacadas. Isso acontece algumas vezes pelo site. Juntando elas e formando um URL com os padrões do site, a gente cai nesse site secreto da mesma galera que fez o outro. Parece que você vagou muito longe de casa. Junto dessa mensagem, a gente tem um link para voltar pro site. Esse cara tá me escondendo algo, e eu posso provar. Voltando naquele site e apertando dessa vez no telefone, a gente pode ouvir um áudio justamente desse cara cantando algo. A música dele é meio longa, então eu vou ler o que ele canta. Belo sonhador, acorde pra mim. A luz das estrelas e as gotas de orvalho estão esperando por 3. Os sons do mundo rude ouvidos durante o dia, embalos pelo luar, todos se foram. Bela sonhadora, rainha da minha canção, iluminada enquanto te cortejo com suave melodia. Se foram as preocupações da multidão ocupada da vida. Bela sonhadora, desperte pra mim. Depois de terminar de cantar, ele cita não saber o resto da letra.
Essa pergunta, você gostou, entrega que ele estava cantando isso para alguém, e pela resposta... dá pra presumir que ele estava cantando pra própria casa. Faz sentido a casa responder ele com batidas, até porque ela não fala, lembram? Se a gente trocar a ordem das palavras encontradas, a gente vai ter acesso a outra página secreta. Só que dessa vez a gente vai ver um vídeo de uma TV? Bom, é só uma estática, mas como a TV tá se mexendo, dá pra notar que é um vídeo e não uma GIF. Assistindo esse vídeo inteiro, em certo momento, dá pra notar olhos olhando de dentro da TV, como se alguém estivesse nos vigiando dela. Bom, mudando mais uma vez aquele código e formando a URL, a gente encontra outra página secreta. A provável página secreta mais estranha dessa parada. Olhos nitidamente inquietos estão nos observando. Olá, você aí? Eu não consigo te ver. Tu consegue me ver? Então permaneça calmo. Se só isso não fosse bizarro o suficiente, clicando na imagem dos olhos e abrindo ela em outro navegador, a gente pode notar que é o próprio Wall-E nos encarando. E isso aqui é simplesmente bizarro de formas que eu não sei explicar. Ainda tem mais uma combinação para ser visitada. Mudando o código disso para isso, a gente entra em outra página secreta. Nessa, a gente pode ver o que seria um suposto roteiro de um dos EPs do programa. Não tem muito o que se analisar aqui. É realmente só uma parte de roteiro onde aparentemente o Wall-E não sabe o que pintar. Bem desenho infantil mesmo, um probleminha não muito difícil de se resolver. Analisando tudo isso que a gente tem encontrado até agora, eu tenho uma leve impressão que sim, o Wall-E tem um segredo, mas diferente do que muita gente pensa, pra mim ele não é o vilão. Pra mim ele é uma vítima do nono morador dessa vila. Ouvindo aquele áudio secreto, dá pra notar nitidamente que o Wall-E tá querendo aprovação da casa. A gente literalmente vê ele louvando ela. Sendo ele o frontman e tendo a própria casa como algo vivo, isso deixa espaço para muita teoria. Ele nos incluir como um 10º morador dessa vila talvez seja uma tentativa desesperada de pedir ajuda. Por isso ele tenta contato com a gente. Por isso ele manda a gente ficar calmo. Ele não quer nos fazer mal. Bom, essa ARG é muito nova e pelo que parece o criador vai transformar isso num programa mesmo. Então talvez aquele roteiro se torne realidade e algumas outras coisas passam a fazer mais sentido. Por enquanto é isso que a gente tem de Welcome Home. É claro que conforme as coisas vão saindo eu vou trazendo aqui pra vocês. Isso se vocês quiserem, então comentem aí pra mim, por favor. Obrigado pelos 100 mil inscritos, de verdade, eu vou agradecer pra sempre, eu acho. Eu não tô acreditando que isso aconteceu. Valeu demais aos membros e é tu que tá vendo esse vídeo até aqui. O meu nome é Ipe e tchau.